Então, pessoal, vamos ao nosso estudo do Evangelho de hoje. Estou aqui com o meu Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 23, Moral Estranha. São passagens do Evangelho em que o texto, a mensagem relatada pelos evangelistas, nos parece estranhas. Então, os Espíritos vieram informar, esclarecer sobre essas passagens. Hoje vamos estudar, a partir do item 4, abandonar pai, mãe e filhos. Olha só, a proposta trazida pelo evangelista de que Jesus nos recomendou abandonar pai, mãe e filhos. Né? Como a gente já falou no estudo anterior, as palavras escolhidas para relatar isso, muitas vezes ela traz deturpação das traduções, né? Porque a linguagem da época eram linguagens pobres e na hora de traduzir ela pode vir com deturpações e até mesmo na hora do evangelista escrever, ele escreveu conforme o entendimento dele. Lembrando que os evangelhos foram escritos depois que Jesus morreu, e por pessoas que às vezes nem andaram com ele, como Lucas e Marcos. Mateus e João já conviveram com Jesus. Então é necessário que a gente tenha sempre o amor como norte, como o objetivo da mensagem. Então vamos lá, vamos primeiro ler 3 passagens do Evangelho, conforme está no Evangelho, e depois os comentários. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, item 29. Então, olha só. Essa mensagem mostra que se você abandonar tudo isso, pai, mãe, filho, irmã, irmão, terras, né, bens materiais, você vai ser recompensado. Vamos para o segundo. Então, disse-lhe Pedro o apóstolo, né? Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Né? Pedro dizendo para Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Isso aqui já foi relatado por Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Então, é o mesmo momento que Jesus falou, né? Então, Mateus explica de um jeito, Lucas já de outra forma. O que é natural, né? Cada um explica conforme captou. E Lucas não estava lá ouvindo, Lucas já aprendeu com os outros. Disse-lhe outro, aqui é outra passagem, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não estar apto para o reino de Deus. Aqui é de Lucas também, capítulo 9, 61 e 62. Charrua é aquela ferramenta de cortar a terra para plantar, né? Então, quem se colocou para o plantio, quem se colocou para o trabalho espiritual, se ficar olhando para trás, é porque demonstra que não está pronto, segundo essa interpretação aqui, né? Então agora vamos aos comentários. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente. Os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas. Então, vida futura, aqui interpretando como a vida espiritual, né? É o sentido
de como na agricultura, tanto que ele falou de charrua, né? No sentido da agricultura, quando se está semeando, quando se está plantando, qual é o futuro, qual é a intenção daquele que planta, daquele agricultor? É colher na frente. Então Jesus estava nos preparando para o que estávamos plantando em nossa vida, para sabermos o que vamos colher na frente. Olha aí o que a gente chama de lei de causa e efeito, lei de consequências. Então Jesus sempre ensinou-nos a plantar coisas boas, plantar o que é bom, para que no futuro, né, na hora de colher, colhamos coisas boas. Então o sentido dessas mensagens, o sentido, a essência é essa. Mas vamos entender mais. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família, quer dizer, renunciação, a renúncia, a separação, a saída da família, seria a negação dessa doutrina. Então Jesus não pregou que ninguém abandonasse sua família. Como a gente falou, isso pode ser problema de tradução, pode ser problema de interpretação. Então a palavra aí abandonar talvez seja uma palavra em português que esteja mal empregada. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria? Censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade. Liames é ligação, né? Ligação. Os vínculos de amizade para cumprir um dever? Ele deu aqui 3 exemplos de coisas que normalmente a gente abandona, a gente deixa para trás, né? Melhor dizendo, para, às vezes, servir a pátria. Então ele está dizendo, essas pessoas não são tidas como heróis, né, no nosso costume, né, fazendo uma comparação com os nossos costumes e tradições terrenas. Então ele mostrou que a gente também tem isso, de premiar, honrar quem, nesse caso, está se afastando de pai, mãe, amigos para ir defender a pátria. É que, então, há deveres que sobrelevam, quer dizer, suplantam, e são mais importantes a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Aqui ele deu outro exemplo. Não é comum, não é normal que a filha saia da família, e o filho também, né? Saia da família e vá cumprir com outros deveres de sua nova família? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Então mostra aqui que sempre tem casos de separações de família, separações físicas, né? E que é muito normal para a gente. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Então olha o que ele está dizendo. Não é por isso que a pessoa que vai servir a pátria, claro que esse negócio de servir a pátria nos leva a entender guerra, isso é coisa da nossa sociedade ainda inferior. Mas ele está fazendo a nossa comparação de entendimento, né, de tradição, de cultura. E do filho, da filha que sai para se casar, para formar família, para fazer uma viagem de estudo. Ele está fazendo essa comparação, que eles não abandonaram, nem esqueceram, né? Apenas estão dando foco e atenção a uma nova causa, a um novo dever, como ele falou. Né? Se a gente lembrar essas grandes almas que tiveram na Terra, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, eles não fizeram isso? Se separaram da família em nome de uma causa em que a própria alma clamava, a própria alma necessitava de buscar essa nova causa. Então sai, né? Diminui a atenção e o foco nessa coisa do núcleo familiar para se dedicar a esse novo interesse.
voltando a dizer que a palavra abandonar é que está mal empregada aí. Não seria abandonar, seria separar. Né? Por exemplo, continuemos. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado, quer dizer, retirado, o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Então está dizendo, quando Jesus falou dessa necessidade de termos um foco espiritual, de termos um foco em um trabalho de amor, não estava querendo dizer que ele ia deixar de dar atenção à família, aos pais, à mãe, honrar pai e mãe, a filho, principalmente se o filho for pequeno. Não quer dizer isso. Temos que considerar também que cada momento do espírito é diferente. Tem espírito que reencarnou para ficar ligado com a família até a morte. Tem espírito que reencarnou para fazer um resgate de amor, né? Uma reconciliação com inimigos do passado, que o foco da reencarnação dele é aquela. Tem espírito que reencarnou sem nem condição de viver sozinho, precisa de amparo porque tem alguma necessidade especial. Então, cada espírito tem seu momento. Isso aqui, eu acredito, eu interpreto que Jesus estava falando para aqueles que já estão se despertando para o amor e que já têm isso como esse desenvolvimento como primordial, né? E talvez até de ser um divulgador. Né? Eu interpreto assim que para cada momento, né? Jesus nesse caso estava dizendo, se você ainda não é capaz de mudar seu foco de família, de ego, de bem material, de apego afetivo, né, que não é amor. Se você ainda não é capaz disso, você ainda não está no momento de se jogar para outra tarefa. Né? Como se dissesse, vai chegar o seu momento. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Hipérbole é uma figura de linguagem, né? Que se dá ênfase a uma significação. É um exagero que se coloca na linguagem para se dar ênfase ao significado que quer dar às coisas, né? Então, hipérbole é isso. Então, ele está dizendo que pode ter sido o uso de uma hipérbole para deixar claro o que necessitava se expressar. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de famílias eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Então, ele está dizendo aqui que naquela época isso ainda era menos importante, era menos condenável, essa coisa de se separar da família. Era uma coisa até mais comum na época que Jesus estava aqui. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Então, hoje isso é mais sensível para a gente dizer que, usando essa linguagem equivocada de abandono, dizer abandonar pai e mãe. Então, para a gente hoje isso é mais sensível. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, ou seja, se estragam, não evoluem, desde que não entrecruzem, ou seja, se misturem, convivam. Então ele está dizendo que as famílias, né, e as raças, vamos entender aqui as etnias, se misturarem, se conviverem é uma coisa positiva, é uma coisa que faz nós crescermos moralmente. Se não enxertem umas nas outras. Então, esse enxertar uma nas outras deve ser até constituir famílias para criarem juntos.
é essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Então ele está dizendo aqui que essa frase é mal interpretada e ganha o nome de moral estranha com o nosso olhar terreno, com o nosso olhar de cultura, nosso olhar do ego. Mas quando você olha com um olhar espiritual, ela muda o sentido, né? Que aqueles laços, ou seja, os do espírito, não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então, quando as coisas são percebidas no olhar espiritual, ficamos fortes para lidar com as vicissitudes, com as problemáticas da vida. Então hoje foi o estudo dessa moral estranha, desse subtema abandonar pai, mãe e filhos. Que Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares e nossas famílias.